galerinha do sexto ano, aqui com vocês de novo o professor Fernando e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, se você tiver com seu material didático, a gente vai acompanhar da página 13 a 22. Então vai me acompanhando que você vai ver que os meus conteúdos vão casando com o seu material didático, tá bom? Nós vamos falar hoje dos primeiros grupos humanos. Quando eu falo de primeiros grupos humanos, nós temos que retomar o que nós falamos na aula passada. Aula passada, a gente viu que eram as definições de história, que é lembrar o passado. Por isso, você deve estar se perguntando, professor, mas por que eu tenho que aprender sobre o homem das cavernas? Você vai entender que nós temos que aprender sobre os homens das cavernas para sabermos como a nossa sociedade chegou aqui hoje, beleza? Quando a gente falou na aula passada sobre quem é o historiador, vocês vão entender a função do historiador e do professor de história, que são a mesma pessoa, nesse momento, para a gente poder montar o quebra-cabeça que é a humanidade. Mas lembra que eu falei? A história não trabalha sozinha, ela se dá bem com todas as disciplinas. Por isso, a história vai trabalhar com outras ciências e vai usá-las para fazer os seus estudos. Por exemplo, essa imagem que tem no seu livro didático vai trazer para a gente uma arte rupestre. E o historiador vai usar o arqueólogo, o espeleologista. Você sabe que um espeleologista é quem estuda cavernas. Então, todos nós vamos poder trabalhar juntos para explicar o porquê o ser humano fez esse desenho. Também vamos trabalhar as eras do tempo histórico de novo. Só que agora, ao invés de eu só explicar para você qual é as partes da era do tempo histórico, eu vou começar com você a pré-história, que é a primeira e mais longa era. Para isso, a gente vai usar muitas fontes. E como eu disse na aula passada, a história não trabalha só com escrita, ela também trabalha com vestígios humanos. E na pré-história, eles são a maioria das fontes, porque quase o ser humano não deixava vestígios. Ele deixava muitos vestígios de utensílios, desenhos em cavernas, mas ele não deixava quase nada. Ou melhor, ele não tinha nada escrito, porque não existia escrita, né? Então, indo para frente, olha só. A humanidade. Quando a gente fala de humanidade, você para pensar o que ela é? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? É isso que a história vai nos ajudar a refletir. Humanidade, dentro da história, é conjunto de todos os seres humanos, independente de cultura, raça, religião ou orientação sexual. Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas vão nos ajudar a formar a nossa história. Mas para a gente poder falar sobre os seres humanos, a gente tem que falar das teorias de criação. A primeira delas foi de Adão e Eva, o criacionismo. Deus teria criado o universo, todos os seres vivos, Adão e Eva. Lembra que eu falei que cada cultura tem a sua própria história? Para nós de sociedade cristã, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher. Mas você sabia que outras culturas não consideram Adão e Eva? Os judeus, por exemplo, consideram Adão e outra mulher chamada Lilith. Eva teria sido a segunda esposa de Adão. Então nós temos as diferenças. Nessa teoria, Deus criou o universo. Porém, tem uma segunda teoria que é o evolucionismo. O evolucionismo vai falar que o universo surgiu há trilhões de anos com uma explosão chamada Big Bang, a grande explosão. Haveria um espaço infinito onde não havia nada, a não ser uma única partícula. Essa partícula causou a explosão. E há trilhões de anos essa explosão está irradiando pelo universo e a sua energia está gerando os planetas, as estrelas e gerou as nossas vidas. Uma terceira teoria que está fazendo sucesso no meio científico é o evolucionismo criacionista, ou evolucionismo moderno, que mescla um pouco as duas e fala que Deus, que é necessário, teria criado o Big Bang. E aí, a partir disso, o resto é história. Como que nós vamos poder estudar tudo isso, professor? Como eu já falei, usando fontes. E para estudar essas teorias, o nosso querido trabalho de historiadores é o quê? Usar o teólogo para estudar o criacionismo, né? O teólogo estuda a ideia das teologias, as religiões, de onde vem a primeira teoria. E usar os físicos e matemáticos para estudar, junto com os geólogos, com os arqueólogos e os paleontólogos de novo, a teoria do evolucionismo. Todos nós vamos conversando e tentando encontrar uma explicação única. Criamos hipóteses, porque não estávamos lá para poder falar isso realmente aconteceu ou isso não aconteceu. E também temos os arqueólogos para nos ajudar com os vestígios, como eu já falei. Falando de pré-história,
Nós já falamos, será que é a mesma história no mundo inteiro? Não, cada sociedade conta a história a partir do seu ponto. E vocês vão ver que conforme os seres humanos foram surgindo, alguns viviam um período da pré-história e outros estavam vivendo outro período da pré-história. Ao ponto que vai chegar um momento na história da humanidade que enquanto a Europa vivia a chamada Era Moderna, os povos da América estavam vivendo o período neolítico, que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então vocês têm que entender que a mesma história, ela se repete em continentes diferentes, em momentos diferentes do nosso tempo cronológico. Olha só, o primeiro período da pré-história é o período paleolítico, onde os primeiros seres humanos vão surgir lá da África e vão começando a migrar procurando comida. Então eles iam ali usando a caça e a coleta das plantas e caçando os animais, e quando faltava comida, eles mudavam e ficavam procurando até encontrar novamente um lugar com bastante oferta de comida e de animais para caça. Dessa forma, eles acabavam crescendo a sua colônia. Quando a colônia estava grande, alguns migravam de novo, porque começava a faltar comida. Outros acabavam ficando. Então, os seres humanos começaram a se dividir em várias colônias pelos vários continentes, buscando água, lugares para se esconder dos bichos ou do tempo, e para se proteger dos bichos, eles também faziam ferramentas, lascando pedra. Então eles ficavam lascando uma pedra na outra até fazer ponta. E, por isso, esse período é chamado de Idade da Pedra Lascada. E é nesse momento que o ser humano vai aprender a domesticar o fogo. Muito provavelmente lascando pedra, eles causaram incêndios, ou viram incêndios naturais, ou um raio que caiu e incendiou a floresta. E o ser humano vai vendo a utilidade do fogo para cozinhar os seus alimentos. O ser humano entra para dentro das cavernas e ali ele começa a registrar o que ele está fazendo com desenhos. Segundo a lenda, esses homens que estão aparecendo para vocês, que eram nômades, eles anotavam as coisas na parede das cavernas e, pelas hipóteses, existem 3 motivos para isso. Primeiro, eles estavam explicando como eles iriam fazer para dominar o bicho. Então, quem iria liderar, desenhava e explicava. Buga, buga, uga, buga, 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 uga, buga. Explicando o que cada um ia fazer para dominar o bicho. Ou eles acreditavam que, desenhando na parede, eles iriam absorver a força e deixar o bicho mais fácil de dominar. Também havia a possibilidade de, ao desenhar na parede, eles estarem deixando um registro para os seus descendentes ou para outros povos de como fazer o domínio daquele bicho. Porém, ao passar de um lugar para o outro, os seres humanos começaram a povoar o mundo. E existem 3 teorias de como eles chegaram ao nosso continente, a América. Mas antes disso, eu quero que vocês guardem bem as cores. A teoria do Estreito de Bering, a teoria de que eles vieram pelo Oceano Pacífico e a teoria do Oceano Atlântico. Vamos para o mapa para vocês entenderem melhor. Pela história, os seres humanos surgiram na África há mais ou menos 100 a 200 mil anos. Ali eles eram uma única colônia do primata. Com o tempo, essas colônias começaram a se separar procurando comida e outras foram ficando. É por isso que a história diz que o macaco e o homem vêm do mesmo ancestral em comum. Nem o homem veio do macaco e nem o macaco do homem. Ambos vieram do primata, o primeiro ser. E aí, conforme foi vendo a necessidade, nós evoluímos para os bípedes. E o macaco vai evoluir para o animal que continua nas árvores. Nesse momento, esses primeiros grupos hominídeos, nossos ancestrais, eles vão migrar para a Europa enquanto parte fica na África. Outra parte vai terminar de povoar a Europa, então vai dividindo de novo. Depois eles vão para a Ásia, depois eles chegam à Oceania. E aí começam as teorias. Olha a seta verde, o Estreito de Bering. Segundo essa teoria, há muitos anos a Terra congelou porque estava muito frio, a era glacial. Até mostra lá na Era do Gelo. E aí, os seres humanos conseguiram atravessar aqui, ó, o cantinho do Estreito da Sibéria a pé até a América do Norte. Como o mundo é redondo, não tem essa de terra plana, eles andaram e chegaram através do oceano, andando, à América do Norte. Por isso, os indígenas da América, quase como um todo, têm essas feições parecidas com os chineses e japoneses, porque eles seriam vindo do que hoje é a Ásia. Porém, existe uma outra teoria, de que os povos que chegaram à Oceania, aproveitando que o nível do mar era menor, remaram e chegaram ao que hoje é o Chile, através do Oceano Pacífico. Uma arqueóloga chamada Nid Giddon, ela defende que os seres humanos estão na América do Sul há muito mais tempo do que esses povos,
Porque as ossadas deles, os arqueólogos nos contam que tem no máximo 15, 16 mil anos. E aqui no Brasil foi encontrada a ossada chamada de Luzia, que tem mais de 18 mil anos, o que na teoria provou a ideia da Lady Giddon de que os seres humanos estavam aqui há muito tempo. Por isso, existe também a terceira hipótese de que eles vieram de barquinho da África para cá. Olha só, depois desse momento, os seres humanos vão passar para o período Neolítico, onde, ao inventarem a agricultura, eles vão aprender que plantada para reproduzir a planta, eles veem que não precisa ficar mudando, só precisa esperar a planta crescer. Tendo mais comida, eles não precisam ficar mudando, e aí eles têm tempo livre. Usando o tempo livre, eles vão desenvolver suas ferramentas. Por isso, a pré-história no Neolítico é chamada de período da pedra polida. Depois eles começam a domesticar os animais, o cachorrinho, a vaquinha, a galinha, o bode, a cabra, a ovelha. Eles começam a melhorar as estruturas, ao invés de só viver em caverna, eles começam a construir casas. Das casas eles começam a viver em famílias e não mais em bando. Eles começam a fazer criação de cerâmicas. Das cerâmicas eles encontram metal. Do metal eles formam comunidades e começam a produzir cada vez mais alimento. Mais gente vivendo ao mesmo tempo e BUM! Surgem os assentamentos, que são as cidades. E aí o ser humano precisa começar a controlar isso. Nesse momento, eles vão criar algo para fazer isso. A escrita. Nós saímos da idade da pedra e vamos para a idade da escrita. Saímos da pré-história e vamos para a história escrita, a idade antiga. Só um comparativo para vocês. Durante o período paleolítico, os homens e mulheres viviam em bandos. Eles não tinham essa noção de você é meu marido, você é minha esposa. Todas as mulheres cuidavam de todos os filhotes. Todos os homens eram responsáveis de caçar para alimentar todo o bando. A mulher tinha a função importantíssima de proteger os filhotes. Ela era a que ficava ali protegendo o futuro da colônia, o futuro do bando. Depois, no nomadismo, do nomadismo para o sedentarismo, que eles passam para o período neolítico, eles começam a ter a ideia de família, porque como não tem mais que ficar mudando, eles começam a criar laços afetivos e aí sim surge o marido, a mulher, o pai e a mãe. Aí cada um cuida do seu próprio filhote. Beleza? Então fica para vocês hoje esse ensinamento. No próximo vídeo eu vou explicar as atividades. Bons estudos!